De 10 anos pra cá, a criminalidade aumentou demais. Nossa, estou inconformado. Nem em casa nos sentimos mais seguros, meu Deus! E a Amanda ainda deixa o portão aberto. Que filho irresponsável! Você deixou o portão aberto de novo? Vocês já chegam brigando. É, minha filha! É o desvio social, estou indignado com isso. O que é o desvio social? Desvio social, minha filha, é quando alguém está violando ou transgredindo contra as normas culturais. Essas normas guiam praticamente toda a categoria de atividade humana, sobre um aspecto igualmente amplo. Por sua vez, o controle social é forma de pressão social, informal e difusa, que tem como objetivo evitar a conduta desviada. Aqui intervém o que se denomina o sistema jurídico e penal, que é um conjunto de instituições policiais, judiciais e penitenciárias, que se colocam em funcionamento quando se produz uma violação da lei. Pode ser observado em três perspectivas: a análise funcionalista, a análise interacionista e a análise do conflito. Agora eu vou explicar um pouco de cada delas para vocês. Então, o que é essa análise funcionalista? Em todas as sociedades, existem formas de desvio, embora o que se define como tal varia de sociedade a sociedade. O desvio é a resposta social que provoca, contribui e consolida o substrato da moral da sociedade. O desvio também pode conduzir à mudança social. Já na análise interacionista, diz que não existe nenhum comportamento ou atitude que seja desviado por definição. O desvio sempre vem definida pela reação dos demais, e essa reação varia muito de sociedade a outra. A etiqueta ou estigma que se imputa ou que representa uma conduta desviada pode empurrar a rejeição desse tipo de conduta. As leis e as normas sociais refletem os interesses da classe mais favorecida da sociedade. Pelo geral, são pessoas que ameaçam a ordem social e que se costumam ser classificadas como desviadas. A probabilidade que se possa considerar como delito os danos que os mais privilegiados produzem é menor que se os danos ocasionados pelos menores privilegiados. Existem vários tipos de desvio, então. Um deles pode ser o primário, que é quando a pessoa foge de uma lei pequena. O individual, que é quando uma pessoa sozinha infringe a subcultura. Ou em grupo, que é quando uma pessoa... quando um grupo de pessoas se acham acreditam que foram injustiçados pela cultura. E eu já te expliquei tudo, agora vai tomar banho e me dá o controle aqui. Tá bom! Olá, voltamos com mais um De Frente com Suzane. E nesse bloco vamos abordar um assunto totalmente diferente. Vamos falar sobre as explicações sociológicas para a criminalidade no Brasil, as punições e as prisões aqui também no Brasil. Na sociologia, o crime é considerado o normal e esperado funcionamento da sociedade e é encarado como funcional e normal. Para Emile Durkheim, o crime é normal, porque é um fenômeno decorrente de todas as sociedades e defende mesmo a necessidade e a utilidade do crime. Pensando assim, o crime passa a ser visto como uma amostra dos limites da autoridade, da consciência coletiva e agente de mudança moral. Assim, o aumento da criminalidade é sinal de que o sistema social não está funcionando corretamente. Por exemplo, quando alguém é desrespeitado pela autoridade policial, isso pode resultar a existência de leis muito brandas. A abordagem funcionalista explicaria que seriam as leis atuais e encontrariam-se desajustados, o que levaria ao desequilíbrio e à perda da legitimidade das leis. Dessa forma, os indivíduos não se revêem no sistema judicial, mostrando por isso pouca ou inexistente coesão social. E sentem-se mais vulneráveis à propensão da criminalidade. O nome disso é anomia, que é uma manifestação de desagrado a um sistema no qual os indivíduos não se identificam.
Isso foi uma introdução básica sobre a sociologia a respeito da criminalidade no Brasil. Agora eu vou chamar uma repórter que vai falar um pouco sobre as punições e as prisões no Brasil. É com você, Nádia. Onde você está? Olá, Suzane. Então, eu estava aqui pesquisando umas coisas sobre prisões e punições no Brasil. Bom, as prisões teoricamente deveriam servir como uma empresa transformadora na qual o preso será exposto a técnicas de disciplinamento e de reconstrução moral. A sociedade impõe ao preso o isolamento como uma punição da natureza moral, como se fosse uma reafirmação do direito por ele negado, ou seja, pela prática de um crime. A prisão se constitui, então, em uma instituição pelo qual o Estado, através de seus recursos financeiros, detidos juntamente aos cidadãos, proporcionaria ao indivíduo que praticava delitos o seu isolamento, de forma a ressocializá-lo ao retorno do convívio social. Como a primeira consequência negativa do ambiente penitenciário, tem-se a fragilidade da saúde que o ambiente dos presos provocam sobre os reclusos. Além disso, por não terem um tratamento médico adequado, os detentos são atacados por vários tipos de enfermidade, o que acaba transformando as prisões em um grande problema, não apenas pela segurança. A grande maioria daqueles que cumprem pena e que, através da possibilidade legal de adquirirem o direito de voltar ao comércio social, acabam não permanecendo nele por muito tempo, pois sem terem muitas alternativas, pelo fato de não encontrarem trabalho que garanta o seu sustento e de sua família, e pela discriminação de não serem aceitos pelos demais membros da sociedade, acabam voltando ao mundo do crime. Boa noite, voltamos com mais um De Frente com Suzane. E hoje estamos com um convidado muito especial, Luiz Antônio, advogado criminalístico brasileiro. Hoje o Luiz dá uma entrevista para nós. Boa noite, Luiz. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. O que você acha da criminalidade no Brasil? Primeiramente, boa noite. Para nós falarmos em criminalidade no Brasil, nós primeiramente estamos falando em um tema muito complexo e amplo, que a gente pode abordar aí desde os aspectos sociais, como os aspectos psicológicos, como os aspectos culturais de toda uma sociedade. Mas hoje nós vamos nos ater aqui a um assunto somente dos aspectos sociológicos. A criminalidade hoje no Brasil ela é um dos problemas sociais que mais assolam, a nossa sociedade, porque é um problema que decorre de muitos aspectos, porque as leis brasileiras hoje ela não funcionam, não tem a mesma eficácia que tinha há algum tempo atrás. Outro problema que a gente pode colocar também são as faltas de políticas públicas. Hoje a população ela é muito carente de cultura, de lazer, de esporte. Então isso leva com que as crianças, os nossos adolescentes e até mesmo os adultos, eles procurem outras formas para passar o seu tempo, e isso não é bom. O Estado ele tem que prover políticas públicas para ocupar o tempo dessas crianças que estão na formação do seu caráter, para que eles não se envolvam com crime, com pessoas de má índole, e assim venham a se tornar no futuro criminosos. Nossa, você só assiste esses programas de criança. Meu Deus, o Jornal Nacional já deve estar acabando. A seguir, uma reportagem que explica muito bem o que é imputabilidade, crime não afiançável e habeas corpus. O verbo imputar significa atribuir alguma responsabilidade a alguém. Assim, imputabilidade é o ato de atribuir a responsabilidade por alguma infração a um indivíduo. O Código Penal, no artigo 26, define imputabilidade como a capacidade de entender a infração pelo indivíduo perpetrado. Existe também a inimputabilidade. Inimputabilidade é o ato de não adquirir responsabilidade por alguma infração. A inimputabilidade pode ser relativa ou absoluta. A inimputabilidade absoluta significa que o indivíduo não tem capacidade de adquirir responsabilidade pelo ato. Há também a inimputabilidade relativa.
que acontece quando o indivíduo pertence a certas categorias que não adquirem tanta responsabilidade pela infração. Ocorre quando a justiça determina que o infrator não possui provas suficientes contra ou há peculiaridades no caso. Crime inafiançável é o crime cujo pagamento de fiança é inadmissível, ou seja, aquele que cometer o crime inafiançável não possuirá a possibilidade de pagamento da fiança para a liberdade. De acordo com o artigo 5º do Código Penal, são inafiançáveis os crimes considerados hediondos: tortura, tráfico de entorpecentes e todo e qualquer tipo de tráfico. Respondem aqueles que executarem ou omitirem a ação. Inclui-se também como crime inafiançável a prática do racismo. Além do crime inafiançável e da imputabilidade penal, há também o habeas corpus. E para comentar comigo um pouquinho mais, eu vou chamar a convidada, a especialista em direito penal, Catarina Loyola. Habeas corpus é o direito de ir e vir. Etimologicamente falando, a palavra em latim significa que tens o teu corpo. Ou seja, o habeas corpus pode ser concedido quando alguém, como receptor da ação, se sente ameaçado o seu direito de ir e vir. Obrigada. Manda, vai gastar a água da casa todinha. Pai, eu só tô jantando agora. Mas tá bom, quando você terminar de comer, vai dormir. Professora, eu lembrei de uma coisa. Ontem eu estava conversando com meus pais sobre a criminalidade aqui no Brasil. A senhora acha que para melhorar a criminalidade no Brasil a gente precisa mais de educação ou de punição? Precisa mais de educação através dos projetos sociais que estudam as interações da sociedade periférica. A desigualdade social é um dos problemas sociais que afetam a maioria dos países na atualidade. As explicações são muitas e os números impressionantes ajudam a explicar os problemas do país, em especial a nossa violência. O motivo pelo poder e pelo tempo levam muitas pessoas a ingressar na criminalidade. E o nosso país ele vive uma crise de segurança, pois até os estados, as cidades do interior já estão sofrendo com o avanço da violência. Cada 10 homicídios registrados no mundo ocorrem aqui no Brasil. E os mais de 50 mil assassinatos registrados no nosso país equivalem à taxa de mortalidade da República do Congo, que vive em guerra há quase 2 décadas. Entendeu? Obrigada, professora. Tá bom, pai. Tô te esperando aqui do lado de fora. Tá bom. Tchau. Que saco de desvio social!